Olá, meu nome é Ricardo Lima, eu sou o curador aqui do trabalho da Odisseia da Carapaça de Aço. A gente vai fazer hoje uma live justamente mostrando o making of desse trabalho, em mais um edital aqui que a empresa Bins Projetos Culturais está realizando junto ao SESI, dessa vez o SESI Nova Odessa, no edital de Ocupações Artísticas Territórios. Então nós fomos contemplados e executamos a obra e vamos trabalhar e vamos trazer aqui para vocês um pouquinho, né, dos detalhes de como foi, junto com o artista que fez aqui o projeto, o Evol, Denis Evol, novamente aqui com a gente, sempre um parceiro. Tudo bem, Denis? Boa noite. Opa, tá no mudo aqui. Beleza. Boa noite, tudo bem, Ricardo? Tudo bom, tudo certinho. Então, uma obra super interessante aí. Nós vamos mostrar os detalhes para vocês em primeira mão. Tá lá na unidade, como eu falei, educacional, né, do SESI Nova Odessa. Quem passa na rua, quem quiser depois dar uma olhadinha, fiquem à vontade também. E a gente vai começar aqui com um vídeo feito pelo Matheus Ávila, do Coletivo TV, para apresentar um pouquinho melhor aí de como foi esse projeto. Vou passar aqui o primeiro vídeo para vocês. Vamos lá. Ficou muito bom aqui o vídeo, como eu disse, né, feito pelo Matheus Ávila, nosso grande parceiro também nessa parte de filmagem, edição, sempre colocando efeitos aí de inteligência artificial, né, deixando a nossa tartaruga aqui com vida nesses efeitos finais, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho, primeiro, Denis, sobre a questão desse trabalho que você tem, principalmente desses conceitos, né, que você traz, os animais cibernéticos. Então, queria que você começasse um pouquinho falando dessa temática, o que você pensou aí nesse personagem, por que Carapaça de Aço? Você consegue contar um pouquinho mais para a gente desses detalhes? Sim. O conceito um pouco do meu trabalho atual, né, seria uma ideia meio baseada nessas histórias que a gente vê muito de filmes de ficção científica e, né, e pensando nessa ideia de um futuro, como seria o nosso futuro, né? E então os animais eles são uma coisa insubstituíveis na nossa para nosso bem-estar, né? Porque cada animal ele tem uma parte importante, uma responsabilidade de uma boa parte da natureza. Então, cada animal desse que, por exemplo, a gente perde tendo a extinção de um animal desse, né? Ele deixa um buraco no meio ambiente de toda muitas coisas que envolvem, né, esse animal. Cada animal desse ele tem uma ligação com várias outros animais, outras plantas, né? E então a ideia seria a gente valorizar mais esses animais, ao invés de precisar criar, né, como a gente
vê aí em vídeos, tem algumas séries aí que mostram, por exemplo, a pessoa tendo que criar uma abelha, né, para substituir, porque no ecossistema, se você perdesse, por exemplo, as abelhas, que são muito importantes para tudo isso funcionar, você elas polinizam várias flores, várias plantas, né? E aí, se você não tivesse essas abelhas, você estaria perdendo muitas espécies que estão ali em volta dela, né? Que dependem dessas abelhas, por exemplo. É só um dos seres que cumprem esse papel na natureza. Então, todos os outros também têm a sua importância. Nenhum ser está aí por acaso, né? Então, a ideia o conceito do meu trabalho seria como se a gente tivesse que criar animais para poder substituir esses animais que seriam extintos por nós mesmos, né? Então, a ideia é que a gente valorize os animais e não tenha que fazer isso, porque é muito complicado substituir esses animais na natureza, porque eles são muito importantes, né? Então, a tartaruga aí, no caso, foi o que a gente escolheu para esse trabalho, né? Fizemos um cenário aí todo do fundo do mar, né? E, bom, a gente tem muito trabalho aqui no Brasil, por exemplo, de preservação das tartarugas, né? Porque muita, muita coisa muito lixo que a gente gera acaba indo parar no mar, né? E essas tartarugas, elas às vezes acabam ingerindo plástico, por exemplo, sacola plástica, que elas confundem com algas marinhas, tal, e, e aí causa a extinção de muitas tartarugas, né? Elas, as tartarugas, quando elas são geradas nas praias, elas nascem geralmente de mais de 100 tartarugas, né? Eles colocam mais de 100 ovos, e no fim, só a própria natureza acaba que quase uma ou duas chegam até a idade adulta, né? Aí você imagina, são poucas que sobram e ainda ela corre o risco de comer um lixo que a gente colocou, algum resíduo que acabou indo para o mar, né? Ou mesmo a poluição com óleo, com petróleo, como a gente vê acontecendo, né? Então, acho que a ideia é falar um pouco disso, né? Valorizar esses animais para a gente não chegar a esse ponto. Perfeito, perfeito. Muito legal mesmo, né? Ou seja, um tema bem atual aí da gente pensar nessa preservação. E a tartaruga, né, é tão importante aí na natureza, né, como você coloca, toda uma discussão em cima, né, para as pessoas pensarem realmente ainda que dá tempo de fazer as mudanças, né. Eu coloquei aqui para vocês, para quem estiver vendo o Instagram do Denis, que inclusive tem outros animais, né, tem baleia, tem as abelhas, né, tem uma linha de trabalho desses animais cibernéticos mesmo, para quem quiser dar uma olhadinha, conhecer aí mais do trabalho do artista. Mas tem alguma referência específica assim do cyberpunk, algum filme assim que você chamou muita atenção, que você traz assim de referência, Denis, assim nesse trabalho, ou é uma composição de vários assim como é que você consegue trazer um pouquinho dessas referências? Sim, bom, são muitos, né? Na verdade, são várias referências que acabam se unindo e criando uma ideia, e várias referências que têm ligação uma com a outra, né? Como, por exemplo,
a Akira, por exemplo, que é um filme, é uma animação antiga japonesa, que é um dos primeiros filmes é um dos filmes de animação que influenciou vários animes, na verdade até popularizou os filmes de anime, né? Tem Mad Max, tem o próprio Matrix, né? Blade Runner e vários outros, né? E, todos eles falam sobre esse futuro decadente, né? Para onde que a gente vai parar desse jeito que a gente consumindo tantos produtos e descartando de forma incorreta, né? O próprio também Exterminador do Futuro, né? Que fala bem do que a gente está passando agora sobre as máquinas, a inteligência artificial, né? E, bom, além dessa discussão dos robôs e da inteligência artificial, né? Que é um novo ponto que a gente está chegando agora, né? Já tem os problemas do próprio meio ambiente, poluição, que já é uma coisa que é antiga, né? Desde da Revolução Industrial ali, a gente já começou a jogar fumaça na camada de ozônio e poluir os rios, né? Descartar resíduos nos rios. E agora a gente está entrando numa nova fase aí que estamos chegando na era dos robôs, dos drones, da inteligência artificial, que vai acelerar ainda mais esse processo, né? E acho que a gente tem que refletir sobre isso, pensar como fazer isso, usar isso de uma forma consciente, né? Não simplesmente sair usando sem pensar nos efeitos colaterais, né? Então a gente já tem problemas aí que não foram resolvidos ainda, e agora, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter novos e virar uma bola de neve. Então, acho que é meio essa preocupação que a gente tenta levantar uma discussão, uma reflexão, né? Perfeito, muito legal. E eu vou colocar, então, assim, a gente tem aqui alguns blocos, né, de perguntas, e para a gente começar o segundo bloco direitinho, eu vou colocar aqui também o outro vídeo do Matheus Ávila, aliás, colocar aqui para vocês o crédito, né, do Matheus, do Coletivo TV, no Instagram dele, quem puder seguir aqui também, esse agradecimento aí a toda essa parte de filmagem, e também vou colocar aqui os créditos, aproveitando, da Flyrbee, que nos ajudou aí com as filmagens de drone. Então a gente tem vários takes aí, vocês podem perceber, feitos por drone, né? Ou seja, a Flyrbee aqui também ajudou a gente bastante nesse processo. Fica aqui os créditos de todo mundo. E vamos para o vídeo 2 para vocês. Muito legal esse, né? Outros takes aí da filmagem também, como eu falei, por drone, ficou muito legal aí
essa apresentação aí do Matheus, né? E vamos trazer aqui justamente a discussão sobre a questão das técnicas, Evo, sobre como foi aí o desenho, né? Essa aplicação desse desenho nesse mural, que tem praticamente aí 4 metros, né, de altura. E então, assim, quais foram as técnicas, como foi esse processo de transformar, né, transpor aí do desenho para esse muro, quais foram os desafios, se puder contar um pouquinho para a gente também de como foi. Uhum. Então, eu sou um artista que iniciou no grafite, né? Nas ruas, assim, a gente tem muito... o começo de tudo geralmente são as letras, né? A gente começa no grafite e o objetivo é escrever o nosso nome pela cidade inteira, encontrar lugares onde a gente possa fazer isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a focar mais, continuo fazendo isso, né? Mas eu comecei a focar mais no street art, numa coisa mais figurativa, num desenho, né? E, e eu também sou formado em design, então eu, até pelo a temática que eu uso, que envolve tecnologia e futurismo, né? Eu gosto de usar tudo que eu puder, assim, de tecnologia, né, no meu trabalho. Então, assim, geralmente essas ilustrações eu começo fazendo um desenho digital, né? Eu uso o iPad, o Procreate, né, que é um programa de ilustração, né? E é a partir dali que eu começo usando uma imagem real de uma tartaruga, no caso aí, né? E aí, em cima dessa imagem, eu começo a transformar ela em um robô, né? E aí eu vou aplicando ali as características de um robô, colocando ali os mecanismos e um desenho mais lapidado, né? As articulações, né? E aí, enfim, eu tendo esse desenho pronto, eu tento chegar o mais próximo dele na parede, né? Porque o que a gente desenha ali, a gente tem o desafio de reproduzir na parede, né? Para reproduzir na parede, eu uso um projetor. Eu coloco a imagem, né? Abro ali no notebook e uso uma projeção. Eu jogo a projeção do desenho na parede, né? E aí eu vou, por cima dessa projeção, eu vou rascunhando com a intenção de ficar o mais próximo possível do meu desenho original, né? E aí, eu tendo esse rascunho, eu vou depois, na sequência, utilizando látex, né? E spray, que é o que eu usei, aprendi usando no grafite de rua, né? E aí eu vou inserindo as cores, as texturas, né? Os traços e tentando chegar ao mais próximo da ilustração digital, né? E, E bom, acho que tem, tem algum detalhe assim da imagem que você acha que o público assim não percebe de primeira, que seja um ponto que você gosta, assim, às vezes precisa de um pouco mais de observação, assim, para perceber de detalhe. O que você pode comentar dessa questão dos detalhes da obra, assim, né? Para quem olhar mais de uma vez e poder prestar atenção. é, eu gosto eu acho legal assim, bom, essa parte toda mecânica ali do, do corpo dela, principalmente ali no peito, né? Bom, eu acho que é a parte mais que denota assim que é como se fosse um robô mesmo, né? E aí também eu tento colocar.
um ferrugem, como assim, é um robô, porém ele tem os seus defeitos, né? Sendo que a própria tartaruga original que a gente tem por aí, ela é perfeita, ela cumpre o papel dela, né? Perfeitamente ali no meio ambiente. E os robôs que a gente tenta, né, que aí no caso teriam que substituir esses animais, eles têm defeitos e eles têm falhas e eles estão ao mesmo tempo se transformando em coisas orgânicas, como é o ferrugem, assim, né? Eles, enfim, eles tentam suprir esse buraco, mas eles não são tão perfeitos quanto os animais que a gente já tem aí e que devem serem preservados, né? Perfeito, né? Ou seja, tem esses detalhes realmente, né? Ou seja, não tem a mesma perfeição do que realmente são os animais originais. Aí. Legal. E realmente, né? Essa questão da paleta de cores, o feedback que a gente teve do trabalho mesmo é que foi assim muito parecido, né, com o desenho original. Então é um realismo, assim, ficou muito bom, assim, esses detalhes. Parabéns aí pelo trabalho, realmente impressionou aí todo mundo. E é muito vivo as cores, né? A paleta que foi escolhida, né? Dá realmente uma impressão aí de fundo do mar, ficou bem interessante, né? Então, legal. Então, vamos para o terceiro bloco aí de perguntas. Vou mostrar mais um vídeo aqui do Matheus. Um minutinho só, vamos lá. Opa, muito legal. E queria também fazer um agradecimento aqui ao nosso grafiteiro assistente que participou do projeto, Dex Suave. Deixar aqui também o Instagram dele. Teve uma participação super importante aí em todo o trabalho, desde o início do processo aqui. Então é importante destacar realmente aqui o Instagram dele. Vamos lá, para aparecer bonitinho. Legal, Deck, muito obrigado aí pela sua participação. E já que eu estou divulgando vários Instagrams, nada melhor que divulgar também o Instagram do BINS Projetos Culturais, né? Que faz toda essa produção aí dos editais, tem essa parceria com o SESI já de longa data. A gente já fez vários trabalhos, inclusive no Instagram temos aí os trabalhos anteriores. Então, passei aqui o terceiro vídeo do Matheus, e aí a gente vai para o bloco final, justamente com a discussão sobre levar o grafite ao ambiente educacional, a uma escola. Então, essa linguagem de rua, né, essa linguagem que traz tantas mensagens, o que você acredita que seja um impacto aí dentro da escola, né? Ou seja, toda essa temática, toda essa discussão, o que isso pode trazer aí num espaço de aprendizado, inovação, por exemplo, como o SESI Nova Odessa? Que impacto você imagina aí para essa comunidade? Então, o grafite, assim, eu vejo ele como uma porta de acesso para muitos jovens, por exemplo, né, que têm o sonho de trabalhar com arte, né, com ilustração, com desenho, porque como o grafite geralmente a gente já inicia na rua, né, a gente já tem um marketing ali direto, né? Você não, muitas vezes você não tem muito intermediário, você já sai para a rua, no caso, encontra uma parede, pede uma autorização para fazer um trabalho, e ali você automaticamente as pessoas vão ver, né, o seu trabalho. Você não precisa você ali direto, você tem contato direto. Todas as pessoas que passam, elas vão olhar aquilo.
uma mensagem que não precisa de um texto, geralmente já tem uma figura ali que já passa uma ideia, que pode ser agradável, às vezes até nem tanto, mas é uma mensagem direta, né? E, bom, é muito legal, assim, porque a gente acaba sempre arrumando até trabalhos, né? Você está na rua, sempre vai vir alguém falar, eu preciso fazer um desenho ali na porta do meu comércio, eu preciso escrever uma frase, né? Então ele é muito direto assim, diferente das outras artes. A maioria das artes, os artistas clássicos aí que a gente conhece, como os pintores, né? Eles geralmente eles passam por um processo acadêmico, uma escola, né? A grande maioria, existem alguns autodidatas, mas a grande maioria eles passam por um aprendizado, né? E o grafite é uma coisa assim um pouco mais, até, sei lá, não digo que mais genuína, mas ela é mais. Eu acho que um pouco, a grande maioria é bem autodidata, porque muitas vezes a gente nem conhece muito sobre história da arte, né? E a gente sai para a rua e vai aprendendo aquilo, vai evoluindo. Alguns viram grandes artistas sem nem conhecer muito sobre a história da arte, né? Eu, por exemplo, tirando assim que chegava de conhecimento para mim, de poucas pesquisas que eu fazia, eu tinha pouco conhecimento. Depois de mais de 10, 15 anos de grafite, que eu fui começar a ter um estudo, entender melhor um pouco, e ainda acho que eu não entendo tanto, eu precisava saber mais, né? Bom, ainda tenho muito para saber sobre a história da arte, mas, enfim, o grafite ele é legal por isso, né? Porque é uma coisa assim que você coloca ali na parede e você atinge todas as pessoas que estão passando ali, né? De uma forma positiva, às vezes. Mas, enfim, ele é bem direto. E, bom, eu acho que colocar ali no SESI, na parede do SESI, você mostra para as crianças, para os jovens ali que, bom, você pode acabar expandindo as ideias, as possibilidades, né? Talvez não só de ser um grafiteiro, de ser um artista da arte de rua, da street art, mas também, não sei, de repente, né, trabalhar com isso, de repente ser um videomaker, de repente ser um ilustrador, ou ter uma ideia diferente, ou como eu também faço outras coisas como escultura, né? Como pintar uma tela, por exemplo, né? Hoje a gente tem aí galerias que trabalham com street art. Então, são muitas possibilidades, vem assim como uma ideia que pode ramificar para várias outras coisas, né? E assim, geralmente quando a gente está pintando, as crianças, os jovens, eles nunca passam reto, eles sempre vêm e se interessam. Acho que a gente chama mais atenção são das crianças, eles sempre vêm, faz uma pergunta, interagem, né? E desperta curiosidade, né? E, enfim, é legal eles verem uma pessoa fazendo, uma pessoa normal, e mostrar que é possível, né? Que você pode ter, desenvolver isso e começar de uma forma simples e ter infinitas possibilidades, né? Com certeza, né? Ou seja, para muitos é o primeiro contato também, às vezes, né, com o artista, essa proximidade, como você fala.
hoje mesmo, né, nós fizemos aí uma oficina com os alunos lá e realmente foi bastante impactante. A gente percebe aí a felicidade deles, né, e a adesão para essa questão da arte, como é importante trabalhar isso dentro realmente das escolas, e é um espaço de diálogo, né, um espaço de discussão. Então, o grafite, ele traz isso, né, ele traz sempre um debate aí de algum tema que está sendo colocado. Eu acho que estamos aqui, né, com esse trabalho concluído. Agradecer mais uma vez a parceria, né, que a gente tem aí com o SESI por acreditar no nosso trabalho, já de longa data. Então, deixar os agradecimentos aí ao SESI Nova Odessa, principalmente, que nos acolheu aí durante todo esse processo. E todos os parceiros, como eu disse, né, o Deck Suave, também a Nihal, a Laura, que nos ajudou aí na oficina, ao Matheus Ávila, aí, que trabalhou a questão dos vídeos, né, a Firebeak, o Pedro Bogás, que fez toda a parte da filmagem de drone, e queria convidar aí justamente a fazer essa mensagem de encerramento do projeto. Que mensagem você gostaria de deixar para o público que está nos assistindo? Acho que é isso aí. O grafite é legal, né? As crianças aí, né? Quem se interessar, quem quiser ser um artista, é possível. Hoje você tem muito acesso a tudo, né? Informações na internet, você tem oficinas, dicas, vários vídeos mostrando o processo, né? O material é muito mais acessível, você tem materiais específicos para isso, né? E acho que é uma coisa, uma informação muito legal assim da gente passar e absorver também, né? E bom, e falando da mensagem do trabalho, né? Vamos refletir sobre o meio ambiente, sobre a tecnologia, como que a gente vai usar isso, como que a gente vai se portar com esses novos passos que a gente tá dando agora, né? E aproveitar isso de uma forma positiva, mas sem se esquecer do que isso pode gerar, sempre se preocupando com como fazer isso sem causar algum mais problemas para o nosso bem-estar, para o planeta, né? Eu acho que isso deve ser usado para gerar caminhos da gente preservar mais e ter mais responsabilidade com o planeta, né? Perfeito, perfeito, Ivo. Obrigado aí pela mensagem. A semente está plantada aí também, né? Como eu disse, a gente colocando isso dentro dos espaços educacionais, é um ótimo debate aí para o trabalho com os professores também. Então, acho que passamos aqui, né? Fizemos a live mostrando esse mais um trabalho. Depois a gente vai publicar esses vídeos oficialmente no Instagram também. E fica aqui então o nosso agradecimento. Finalizando aqui, uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela participação, Evo. Valeu, Ricardo. Até logo aí. Obrigado. Até mais. O próximo. Valeu. Valeu.